Olá pessoal, tudo bem? Dando início aqui a mais um podcast bem mais próximo, né? Hoje é mais uma gravação de um podcast aí e estamos gratos, né? Pelo resultado, como eu sempre falo, né? Aqui a gente traz pessoas que têm um testemunho de vida, uma história, né? Todo mundo tem uma história, né? E a gente traz as pessoas aqui para a gente estar batendo um papo, né? Um bate-papo aí. E está servindo, né, de lições para pessoas que estão assistindo. Inclusive no último podcast que a gente teve aí, a gente teve um testemunho de uma pessoa que estava desanimada da vida, né, e ouvindo aqui o bate-papo aqui, né, e tomou um novo rumo para a vida, né. Isso é muito bacana, né, isso é muito bacana. Testemunhos, e espero que hoje aqui o nosso bate-papo você possa aprender algo, né? E tomar isso como exemplo para a sua vida, tá? E hoje aqui conosco, nós estaremos aqui falando com a Ângela Mores. Amore. É que tem Mores. e aí vai. Ângela Mores, né? Moraes falam também. Bacana. Nós queremos já, né, agradecer a você pela disponibilidade, né, de estar aqui. Largou a família aí para estar aqui conosco aqui nesse bate-papo, né? Fico muito honrada. Obrigada por lembrar de mim, da minha empresa, da nossa marca, convidar para esse podcast. Vamos pedir aí a Deus que nos ilumine para que a gente possa chegar aí no coração das pessoas hoje. Maravilha, com nossas palavras, né? Amém. Maravilha. E dando início aí, Ângela, eu queria já fazer a primeira pergunta para você. Qual que é a sua naturalidade? De onde que você é? Sobre a sua família é grande, pequena, né? Então, eu vou dizer uma coisa, eu já mudei mais que circo nessa vida, sabe? Mas eu sou de Londrina. Eu sou de Londrina, a minha mãe é paranaense, de uma cidade bem pequena, Pitanga, que fica próxima de Guarapuava, e o meu pai é de Pernambuco. Aí se encontraram no meio do caminho, aí casaram, foram para Londrina. Eu nasci lá, mas já morei em Guarapuava, já morei, passei uma temporada em Curitiba, em Ponta Grossa, em Cascavel, aí em várias cidades, até chegar a Maringá. E Maringá é a cidade que eu amo, gente. Morava em Itapema recentemente, né? Mas Maringá é a cidade da minha vida. Não existe lugar melhor que eu Que bacana. lugar top. Tá parecendo nós, né? Morando em vários lugares aí. Essa parte não é muito diferente. Mas eu era quando eu era mais pequena. Depois, assim, de adulta, maior de idade, eu falei, não, meu foco é Maringá. Então, tô aí em Maringá, fui para Itapema, que a gente foi aí a trabalho, morei lá um tempo, mas pretendo não sair daqui, sabe? Se for a vontade de Deus, eu continuar aqui em Maringá para sempre. Paixão Maringá. É Maringá. Top essa cidade, né? É uma cidade abençoada, né? Eu sempre falo, gente, aqui é uma cidade abençoada. Todos que a gente conhece, as pessoas que vêm de fora, falam a mesma coisa que você, se apaixonam. Maringá, ela tem, assim, uma boa impressão lá fora, sabe? Que quando a gente fala em outras cidades, de onde que você é? Eu sou de Maringá, o pessoal fala, nossa, aquela cidade é bonita, aquela cidade é gostosa, aquela cidade as pessoas são legais. Isso é o que faz assim, a gente amar ainda mais a cidade, né? Sentir aquele orgulho, né? Mas sabe que é muito segura essa cidade, né? Tem tudo que a gente precisa. É uma cidade, eu falo assim, uma cidade que tem tudo de uma cidade grande, claro, né? Mas ainda mantém um aspecto de cidade do interior, né? As duas coisas. As duas coisas, né? Isso mesmo. Bacana. Vou fazer uma pergunta de internauta. Que hora que você decidiu, assim, puxar o gatilho e falar, não, eu vou virar empresária, quero ser empresária aqui em Maringá. Mas assim, não sei se você já trabalhou com CLT ou não, ou sempre foi esse lado empreendedor, já desde cedo, quando, como que funcionou isso? Então, tudo começou assim, eu fui CLT grande parte da minha vida. Então, eu trabalhava de vendedora, aí eu já trabalhei assim de gerente. E eu falo que eu não optei ser gerente, gestora comercial. Eu caí nessa profissão de paraquedas, porque quando a gente está aí completando, saindo da maioridade, a gente fala, vou trabalhar, né? Vou mandar uns currículos. Aí eu comecei assim, como operadora de telemarketing, 3 meses depois eu já estava promovida a gerente. Com
3 meses. Eu falei, meu Deus, eu 18 anos, tão nova, sem experiência. Aí comecei nessa área. E foi indo que a minha vida toda eu fui gerente, gestora. E eu tomei essa decisão de empreender no aniversário da minha filha, que minha filha completava 3 aninhos. Eu era CLT, eu trabalhava numa multinacional, adorava a empresa que eu trabalhava, ganhava super bem, era uma coisa gostosa assim, de se fazer, eu amava o que eu fazia. Mas tinha muitas metas, e a gente quando tem ambição, quer crescer na vida, fala, eu vou atingir, né? E eles então, que era aniversário da minha baixinha, e ela, mamãe, eu quero comemorar com você meu aniversário, 3 anos. Daí eu falei pra ela, minha filha, já vamos, hoje tem fechamento, a mamãe vai fazer o fechamento aqui dessa campanha, mas depois a gente vai comemorar o aniversário. E foi indo que eu me empolguei nas metas, e estava tentando bater, a campanha estava muito difícil, na época eu trabalhava com cosméticos. Terminei, era 9 horas da noite. E nem me dei conta que a coitadinha estava no sofá assistindo o YouTube. Quando eu terminei, estava exausta, não batia a meta. Eu olhei ela no sofá, ela estava deitada no sofá, dormindo. Gente, o meu sentimento de culpa por aquilo, porque ela amava o aniversário, ela falava o ano todo dessa data. Aí eu deixei passar em branco. Isso era numa quinta-feira. Aí no sábado, cantei os parabéns, fiz um bolinho e tal, mas não tem o mesmo efeito de comemorar no dia. A criança sabe o que é, né? Daquele dia eu comecei a falar para minha esposa, eu preciso ter mais tempo com meus filhos, com a minha filha. Eu falei, preciso parar, pensar e ver o que eu vou fazer na minha vida. Aí eu queria empreender, né? Eu comecei a pensar em milhões de coisas. Como ele já trabalhava com turismo, ele trabalhava aí com um clube nacional, ele falou, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, sabe que é uma boa? Eu gosto de viagens, eu gosto de turismo, então por que não abrir uma agência? Foi aí onde eu tomei a decisão de pedir as contas e trabalhar com a agência e a gente trabalhar juntos e somar forças. Aí de lá para cá foi assim evoluindo. Aí comecei a trabalhar com turismo com ele, a gente ganhou grandes prêmios aí de destaque nacional com venda de pacote de turismo. Aí depois a gente resolveu montar mais uma loja de carros. Agora, por último, a gente montou uma de intermediação veicular e vem mais novidades por aí. A gente pretende agora abrir um call center de vendas também. Então, vai ser aí mais uma empresa que a gente quer conquistar. E empreender agora está no sangue. Nossa, é bacana. Então, e uma das perguntas que as pessoas fazem é qual que é a vantagem e as desvantagens? Que você poderia falar, tipo assim, CLT, como você já tem os dois lados, né? Vantagem e desvantagem, CLT e empreendedora. Ah, legal. Então, empreender é para quem não tem medo. Porque assim, gente, é uma panela de pressão. Eu acordo dia 1º, toda virada de mês, eu olho a planilha financeira que tem para pagar, gente. Você fala, Deus, dai-me força porque esse mês vai ser punk. É folha de pagamento, é imóvel, é aluguel, é impostos. Gente, a carga tributária no nosso país é altíssima. Então, todo mês é como se a gente desse um carro, aí um carro popular para o governo, só de imposto. Então, a gente tem que fazer manobras, tá? E a última coisa que vem é o nosso prolabore, porque primeiro a gente tem que pagar as contas, tem que pagar as despesas. Mas assim, é prazeroso. Falo que a gente tem uma flexibilidade de horário, né? Não tem, porque a empresa é um filho que você tem. Então você tem os seus filhos na sua casa, você tem o seu marido, mas você tem a sua empresa que você cuida com o mesmo amor. E se você quer dedicação, você tem que cuidar. Então eu digo assim, a gente se priva de fazer muitas coisas pela sua empresa. Mas por outro lado, gente, é assim, é muito bacana quando você vê a máquina rodando, quando você vê assim, os funcionários comprometidos, levando a tua marca, levando amor, quando você tem um propósito, igual o nosso, de ajudar as pessoas. A gente consegue assim, ver o sorriso das pessoas saindo da nossa loja, isso não tem preço. Então é muito gratificante. E com certeza o lucro também, porque é isso que a gente vive, né? Quando a gente está assim, nas fases boas, que tem uma lucratividade legal, você fala, Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente sempre gosta assim, de ajudar as pessoas, a gente gosta de reinvestir, né, nos nossos próprios funcionários, isso é bacana. E eu vejo assim, CLT também tem as vantagens, né? Porque assim, você tem a tua estabilidade,
de certa forma, você sabe que você chega em casa, você desliga do trabalho, você tem férias, você tem 13º, você tem uma garantia, INSS, todas essas coisas. Então vai mais do perfil da pessoa. Às vezes você tem medo. Eu digo assim, gente, se você tem medo, não vai. Não vai porque você tem que ter uma cabeça muito forte para você estar nesse meio de empreendedorismo. Olha na pandemia o que aconteceu. Na pandemia, eu, por exemplo, no ramo de turismo, eu fiquei 90 dias sem entrar um centavo no meu caixa. Um centavo, por quê? Porque Parou a gente tudo. vivia de viagens. Parou. Então, assim, era cancelamento. E eu lembro, assim, que a gente tinha que devolver... eu tinha vendido cruzeiro para um grupo, né? Foi cancelado o cruzeiro. Eu tive que desembolsar dinheiro do caixa para devolver para as pessoas, porque eu já tinha recebido, já tinha usado. Aí, assim, era avião cancelando voo, gente cancelando com medo de viajar. E aí, 90 dias, a gente pagando folha de pagamento, a gente pagando os impostos, e aí você fala, nessa hora dói. Só que assim, Essa hora da saudade da CLT, não? dá saudade, porque na CLT o pessoal estava em casa, muitos foram dispensados, tinha rodízio, né? Tinha um home care, né? Home office que as pessoas faziam. Aí tem muita gente que não voltou, né, no home office. Acostumado. Acabou dando uma vantagem para quando tem essa possibilidade, né? Então, assim, ajudou muito também as empresas do home office também. Porém, tem isso, né? Todo dia é aquele leão que está sendo, né? Tem que matar aquele leão por dia, né? Quando a gente empreende, né? A gente quer ser um zoológico por Também, dia. né? Só que no final vale a pena. Eu encorajo bastante pessoas. Falo assim, gente, empreende. O Brasil, o mundo precisa disso, de gente com garra, determinação, que fala, eu vou buscar, eu vou fazer. E assim, a gente tem que ter fé. Você tem que acreditar em você. Sim. Quantas pessoas eu vejo que começam vendendo bolo no pote, que começam vendendo rede, começam vendendo água. Você já viu gente no sinaleiro aqui vendendo água? É um começo, gente. Aquilo ali é empreendedorismo. A pessoa sair e fala, eu vou sair, vou vender o meu produto, e ela chega onde ela quiser. E eles fazem um diferenciado aqui em Maringá, pelo menos, né? Isso que eu ia falar. Que aí eles se vestem, né, como um garçom. Tem um né? sinaleiro ali da UEM, gente. Isso. Às vezes eu não tô com sede, não quero tomar água, mas só de ver aquele rapaz ali, gente, naquele calor, vestido de garçom, de terninho, o cara fala, me dá 10 águas aí, me dá aí um pouco, porque água um dia pra beber ali, essa semana pra beber, mas é a atitude dele. Ele podia estar em casa, ele podia estar... Eu vejo gente pedindo, às vezes, no sinal, gente, pelo amor de Deus. Hoje, por coincidência, foi um rapaz lá na loja, sabe? Daí ele fala que ele é mendigo por natureza. Ele falou que compensa pedir, porque se ele tiver aí uma rotina nos carros e pedir aí 30 carros, cada um der R$1, dá 30, né? Só que ele falou que tem gente que às vezes fica com dó, dá 10, dá 50, já teve gente que dá R$100 para ele, entendeu? Então ele, pedir compensa. Ele falou, olha onde que vai a cabeça do Virou profissional, né? Não, ele é empreendedor de pedir. É bem isso mesmo. Normalmente, você não tem que ter mais liberdade, né? Se você está ali sendo a parte diretora da sua empresa. Porém, como que é isso? Porque tem gente que fala assim, não, gente, aí que eu trabalho mais. É realmente você ser seu chefe, dar essa liberdade, ou é uma coisa mais fake que a gente vê, que romantiza, e aí tem gente que fala, não, eu tenho que chegar antes dos meus funcionários, eu tenho que sair antes dos meus funcionários. Depende da equipe para você ter essa liberdade, ou realmente você tem que ficar ali de olho no que você precisa, o seu empreendimento? Então, depende de cada perfil, né? Do jeito que você age, se você dá liberdade, se você dá liderança, se você delega. Tem gente que é muito de tomar para si, né? Não, as coisas têm que ser do meu jeito. Eu já gosto assim, de atribuir as funções, cada um faz, e a gente supervisiona, porque assim, a gente não pode estar todo o tempo em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo assim, de um empresário que eu sigo aqui no Brasil, o Luciano Hang. Ele tem a Avon.
Ele, por opção, trabalha muito. Ele falou que acorda às 4 da manhã para trabalhar e vai dormir meia-noite, então ele dorme 4 horas. Só que ele tem mais de 100 lojas e ele administra isso. Por quê? Porque ele tem pessoas competentes ao lado dele. E a gente só pode crescer se a gente for competente em ensinar essas pessoas. Então, como que eu quero crescer se eu não dou autonomia para as pessoas que estão comigo? Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu hoje, assim, eu consigo ficar um pouco mais com as minhas filhas, com a minha família. Hoje eu consigo incluir na minha rotina academia, que antes eu não conseguia fazer, beach tênis e tudo mais. Só que é aquela coisa assim de você se empolgar, você pega amor. Então hoje foi um dia que eu não almocei. Semana passada acho que eu almocei 2, 3 vezes porque a gente tem muita coisa para fazer. E quanto mais você faz, mais aparece. Aí você começa a falar, não, se eu fizer isso, eu vou ter isso de retorno. E você se empolga, conversa com um, conversa com outro cliente. Quando você vê, já passou o teu horário de almoço. Aí você fala assim, peraí que a gente dá um jeito, daqui a pouco faz um lanche. E é muito gratificante, sabe? Quem quer empreender, eu sempre falo assim, gente, começa. Primeiro passo. Tem um filme do Nemo, que são peixinhos. E daí eu escutei isso no filme, assistindo com a minha filha, que dizia assim, ela estava procurando o filhinho dela, e daí falaram, qual o conselho que você dá para achar o seu filhinho lá? Ela falou, continue a nadar, nade, mas não fique parado. Nade para qualquer lado, mas não pare. E é isso que a gente faz. Às vezes o pessoal está reclamando, porque a política estagnou as vendas e tal. Gente, continue nadando, continue. Alguma coisa a gente vai achar nesse caminho. Mas a economia está parada, continue. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que pensar fora da caixa. Se a gente pensar na caixa, a gente não chega a lugar nenhum. Verdade. Então, até tem uma pergunta aqui, né? Praticamente você respondeu. Qual o conselho que você dá para quem quer empreender? Primeiro de tudo, eu coloco assim, a pessoa, antes de mais nada, ela tem que ter fé. Ela tem que ter uma religião e entregar isso na mão de Deus. Ela tem que ter a resposta dele. É a primeira coisa. Porque às vezes você está no caminho errado e você não percebe isso. Entendeu? Então eu já vi várias pessoas que estão numa gaiola de ouro, ganham bem, mas não amam o que fazem. E gente que ama o que faz e não ganha dinheiro. Então você tem que pensar na tua vida. O que é melhor para você? É status, é o dinheiro, é a satisfação pessoal. Se consegue conciliar isso, perfeito, você é a pessoa mais feliz do mundo. E se não consegue, você tem que fazer uma escolha. Aí essa escolha, você vai priorizar primeiro de tudo os teus valores. Qual é o teu valor? Meu valor é minha família. Não, o valor para mim é eu me sentir bem e realizado profissionalmente. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas filhas, meu esposo, e eu já tive propostas assim para assumir empresas grandes, era em São Paulo. Não fui, porque eu teria que viajar muito, não era algo que eu queria. Então hoje eu poderia, de repente, estar ganhando até mais do que eu ganho hoje, mas quando a gente coloca na balança, não vale a pena. Meu esposo é igual, ele viajava muito. E ele tinha um bom resultado quando ele viajava. Ele parou de viajar, por quê? Porque a gente decidiu priorizar isso. Mas às vezes a pessoa fala assim, meus filhos já estão grandes, eu consigo conciliar isso, ou ainda eu não tenho filhos. Gente, você não tem nada a perder, não tem nada a perder. Empreende. E assim, hoje está muito em alta o mundo digital. Então essa é uma grande tendência do futuro. A gente fazer venda digital, venda pelas plataformas. E tem muita gente que está empreendendo da própria casa. Isso é um começo, entendeu? Então, tudo dá para começar. Esses dias eu conheci uma mulher, em uma palestra, que ela fazia feijoada. Ela fazia feijoada, vendia feijoada a R$25. E daí, assim, fazia só os sábados, divulgava, de porta em porta, os vizinhos pegavam. A feijoada dela era tão grande, tão boa, assim, era grande a porção. A neta dela colocou ela no iFood. Gente, a mulher é um estouro. Ela falou assim, chega final de semana, às vezes que ela não dá conta. Ela contratou 3 pessoas para ajudar ela, porque a quantidade de pedidos ela não vence. Aí eu te digo, isso não é empreender? A mulher, dona de casa, cuida
dos filhos, do esposo que é deficiente, hoje está aí cestou e feijoada aqui em Maringá. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela teve uma ajuda, porque às vezes a gente tem um empurrãozinho também, não é? Então, continue a nadar. É isso, você tem que fazer alguma coisa, porque só você ficar lamentando, esperando, eu acho assim, do céu só cai a chuva, né? O resto a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar. Exatamente. Verdade. Exatamente. Deixa eu ver a outra que a gente, chegou pergunta, hein? Ai, que bom, vou responder esse pessoal. Quais as maiores dificuldades que você teve no início ali para começar a empreender? Gente, eu acho que a minha dificuldade é da maioria das pessoas, às vezes, que é recurso para começar a empreender, né? Eu, quando queria montar minha empresa, eu fiz uma planilhinha, tudo que é de custo, eu falei, ixi, dinheiro não vai dar. Eu falei, e agora? Aí, fui no banco e tal, assim, não liberava tudo que eu queria. E a gerente do banco também apresentou assim, uma planilha com muito custo, muita taxa. Eu falei, gente, não estou conta de pagar. Falei, e agora? Eu falei, vou me dispor do meu carro. Eu lembro que eu vendi o meu carro para começar o meu negócio, porque a pé. Hoje tem muita facilidade, tem Uber, tem transporte, né? Eu vendi meu carro e o resto foi no cartão de crédito. Eu falei, vai no fiado. A gente tem que fazer isso daqui dar certo. Ou faz ou não faz, o que não é o certo. Bom você começar a tua empresa quando você tem uma reservinha, um capital de giro. Mas eu acreditava tanto que eu ia dar certo que eu falei, vou meter a cara. Mais do que eu ficar com prejuízo não vai acontecer, mas eu me viro depois e pago. Então eu acho que é isso. Uma das dificuldades são recursos. A segunda é um bom planejamento. Porque você vai montar a sua empresa, gente, você precisa ter um planejamento com plano A, plano B, o plano C. Você tem que ter tudo detalhado, porque se dá uma dificuldade, o que acontece? Hoje o Brasil tem um grande índice de empresários que quebram antes do ano de vida, porque não tem planejamento. Eu vou dar um exemplo, eu montei a minha agência de turismo, estava indo bacana, o que aconteceu? Veio a pandemia. E daí? Não tinha entrada de dinheiro, não tinha clientes. Eu tive que fazer um plano B. O plano B não deu certo. Eu fui para o plano C. O plano C também não deu certo. Falei, vamos para um. Algum desses vai dar. Aí, onde a gente teve, por exemplo, uma ideia de começar, a gente viu com a operadora de turismo, de fazer 24 vezes para viajar no ano seguinte. E depois a gente com possível remarcação. Então, era uma oportunidade assim, a pandemia vai passar, mas já garanta as suas férias agora, que depois todo mundo vai querer voltar ao mesmo tempo e vai subir os valores. Só que a gente lidava com algo que era supérfluo, porque a necessidade básica era comida, a necessidade básica não é viajar, né? Então a gente teve que ter isso. Mas eu falo assim, o primeiro passo é ter um bom planejamento em tudo, gente. Sem planejamento a gente não faz nada. Eu costumo brincar com os outros que até para fazer um churrasco a gente tem que ter um planejamento. Tem que saber da carne, quantas pessoas, como que vai estar a bebida. Você tem que olhar no calendário se vai estar sol ou se vai estar chuva. Porque se for chuva tem que ser um tipo de comida, se tiver sol vai mais bebida. E você tem isso com a tua empresa também, você tem que saber. Eu, esses tempos atrás, conversava com um empresário que ele fez assim uma fachada, gastou R$70 mil na fachada dele, com luminoso, tudo legal, e ele falou, a minha vai ser uma das mais vistas da rua, porque ele fez como se fosse um diagonal. Eu falei, tá, o teu planejamento tá certo disso? Tá. Eu falei, então tá bom. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Passou 3 semanas, mudar o sentido da rua. Ou seja, a fachada dele ficou contrário, sem visibilidade. Sem visibilidade, porque ninguém vai olhar para trás para ver aquilo lá. Aí para ele mudar, foi mais R$40 mil. Então eu te digo assim, planejamento a gente tem que ter. Hoje a gente está no segmento, amanhã a gente está no outro, tem que acompanhar a evolução do mercado. Não adianta você falar assim, hoje eu estou bombando. Você está bombando, você está bem, ótimo, guarda dinheiro, porque amanhã já mudou, gente. Amanhã já é outra coisa. Um exemplo bem bacana que eu sempre cito é o Magazine Luiza, né? Magazine Luiza é uma empresa de lojas assim, bem visionárias. Por quê? Vendem geladeira, vendem eletro, vendem sofá, enfim, todos esses tipos de coisa. Só que daí eles começaram a ver que o mundo digital tomou conta. O
que eles fizeram? Se antenaram e abriram uma plataforma online, um aplicativo para comprar. De repente, eles já expandiram e trouxeram parceiros. Hoje, muita gente pode ser exclusivo do parceiro Magalu, né? do Magalu. Então, eu conheço muito microempresário que vende hoje para o Magalu e a entrega é feita aí dentro da semana. Então, eles se antenaram, porque aquelas lojas que vendiam do jeito tradicional, esperando o cliente, vende hoje. E é mais prático, né? Bom, a pandemia era algo que a gente nunca passou, acho que na cabeça de ninguém, assim, em relação a isso, né? É verdade. Então, foi uma coisa, assim, que pegou todo mundo de surpresa. Independente de como era o seu contrato de trabalho, ou empresarial, jurídico ou pessoa física, pegou todo mundo de surpresa. Então, quem tinha reserva, ok, quem não tinha, passou ali aquele processo difícil, né? Teve muita coisa. Porém, eu vejo que o brasileiro é um povo muito legal de fazer parte, porque nós somos criativos. Se reinventa, né? Exatamente, a gente é fênix, muito tempo já nós éramos fênix, né? Com essa pandemia, dá para ver assim, nitidamente muitas histórias de sucesso que aconteceu da pandemia, né? E incluiu muito o mundo digital que estava vindo um pouquinho mais devagar. Com a pandemia foi tipo... Acelerou demais. Então, assim, todas as empresas teve que ver de uma forma diferente, pensar fora da caixa, justamente para isso, mandar para sua casa. Todo mundo olha para sua casa, faça diretamente da sua casa, porque a gente não podia nem sair na rua para fazer nenhuma compra. E a gente se acostumou com isso, né? Então, assim, quem que vai na rua comprar alguma coisa? Às vezes a gente é tão fácil, vai no celular, e rapidinho, logística também, se reinventaram também na logística, nos entrega rapidamente. E a gente vê isso também no seu ramo, né? Porque é muito rápida a questão ali que você faz ali, a venda, é muito, muito legal. A gente fala um pouquinho do seu negócio aqui, mas conta um pouquinho sobre eles, assim, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Sobre o processo é muito rápido, né? Questão de 60 minutos ali, pode ser que já, né? A pessoa já está com o dinheiro. Já está com o dinheiro na mão, na conta, é muito bacana isso também. Então, sabe como começou essa empresa? Foi assim, meu sócio, há 11 anos atrás, saiu da empresa onde ele estava, ele era um gestor de carros, e ele repassava carros de maneira autônoma. Então, a pessoa falava assim, Frank, eu quero um carro. Ele corria atrás, buscava, vendia o carro, sei lá, dava uma comissão para ele. E assim, ele tem muita experiência, o pessoal gosta muito do trabalho dele. E aí a gente resolveu montar uma empresa de veículos, uma loja. Só que o que aconteceu? A gente teve um mês aí e vendeu quase todos os carros. Não tinha carro para a gente abastecer, porque o lojista compra o carro, ele dá garantia, prepara o carro, ele tem o lucro dele ali, que é para ele manter isso, né? E a gente não conseguia achar carro para comprar. Eu falei, meu Deus, e teve um dia que a loja ficou com 2 carros, uma loja de carro com 2 carros para vender. A gente chegava lá, a gente até dava uma desculpa, a gente tirou os carros, estão todos lavando, ele está lavando a garagem aqui. A gente ficava com essa desculpa. Eu falei, e se a gente abrisse uma loja para a gente abastecer os lojistas? E de um lado a gente vai ajudar as pessoas. Porque eu falei, um dia eu já quis empreender. Aonde que eu fui? Na venda do meu carro. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi vender meu carro. E ele falou, eu já faço. Eu falei, então bora abrir uma empresa. A gente começou a procurar ponto, aí a gente achou a Avenida Brasil. Lá no Maringá Velho, gente, um ponto grande, bacana, é um barracão legal, a gente reformou. E hoje a gente tem um intuito assim, muito também de ajudar as pessoas, porque a gente sabe a dificuldade que às vezes vender um carro. Tem muito golpe, né? Porque assim como o meio digital veio para facilitar a vida, veio para dificultar também, porque, gente, a criminalidade tem uma criatividade que hoje é do presídio, e clonam as contas, e pede Pix, e é para doação. Eu que sempre gosto de ajudar, assim, até tinha parado um pouco, porque esse tempo atrás queriam um Pix para um asilo, gente. Eu falei, manda as fotos do asilo, mandaram as fotos do asilo, gente. Daí eu falei, manda o CNPJ da empresa, mandaram, sabe? Tipo, eu falei, é golpe, sai dessa. Mas aí a gente falou assim, vamos abrir isso.
Então, hoje, basicamente, é uma empresa onde a pessoa vai com o carro e ela vai lá para vender. Ela vai vender porque ela quer investir na casa própria, ou ela quer montar o negócio dela, ou vai trocar de carro, porque na concessionária, às vezes, nem sempre fazem a avaliação que a pessoa quer. Esses dias foi uma mulher lá que ela queria fazer uma cirurgia plástica e tá tudo bem, é o sonho dela. Sim. Todos os ramos que você imaginasse, todas as áreas que você pensar, a pessoa quer vender o carro para fazer alguma coisa. Aí a gente vende o carro, a gente anuncia, porque nós temos um grupo aí de mais de 600 pessoas que são lojistas que esperam para comprar o carro. A gente anuncia e até 60 minutos a gente já recebe uma proposta ou já vende o carro. Esse dia a gente vendeu com 25 minutos, sabe? Já aconteceu do carro entrar na loja, a gente está tirando a foto dele, os lojistas, eu quero esse carro. Então é como se fosse um arremate online. Aí a gente vende e a gente supre duas necessidades. O lojista que precisa de carro para vender, ele está com a loja abastecida, e o cliente que precisa do dinheiro. Então a gente faz o Pix no mesmo dia. Às vezes o carro está com um monte de dívida, está com multa, está com licenciamento atrasado, tem quitação, não tem problema, a gente quita tudo na hora. Tudo lá. A pessoa sai de lá sem dor de cabeça. E assim, sem dar garantia também, que é bacana, porque a gente daí assume essa parte, né? Hoje em dia a gente sabe que esse negócio da garantia, tem gente que é de boa fé, mas também tem gente que é de má fé, né? Às vezes a pessoa não sabe o cuidado com o carro, deixa faltar óleo, água, danifica o carro, e aí? A pessoa bota a culpa no carro, tinha vício oculto, esse tipo de coisa, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente montou aí a Autonegócio, tá dando super certo. Aí a Autonegócio, a gente veio com um modelo inovador para Maringá. Na verdade, inovador já funciona há 11 anos. Aí a gente abriu Cascavel, uma filial lá que está dando bastante certo. Aí de Cascavel já surgiu a ideia, vamos montar em Foz do Iguaçu? Vamos. Aí já veio um parceiro nosso, eu quero montar em Ponta Grossa. Olha. A gente falou, vamos montar em Ponta Grossa. Outro parceiro, vamos montar em Balneário Camboriú. Falei, vamos. Aí o outro assim, eu vou montar em Florianópolis. Eu falei, peraí, já está começando a crescer demais isso. Então vamos mudar para o modelo franchise. Aí a gente estruturou, a gente abriu um outro CNPJ para franquias, a gente está aí, formatamos a franquia, contratamos aí toda a equipe nova para esse departamento, e agora a gente vai lançar início do ano o Autonegócio Franchise. Já lançamos, né? Mas a gente está deixando para gastar as forças com essa empresa em janeiro. Então, se Deus quiser, a gente tem muitas lojas de Autonegócio pelo Brasil. Que top! É um maravilha. modelo bênção, é Deus realmente. É Ele Deus. que está em nossas vidas. Até hoje eu fiz uma no Kawaii, né? Coloquei lá a respeito lá em Provérbios, né? Que o homem ele faz planos, né? Mas a resposta é de Deus, né? Deus faz outro, né? E é Ele que coloca as coisas no nosso caminho, gente. É verdade. É Deus que coloca. Você sabe que trabalhar com carro não estava nos meus planos. Nunca esteve, na verdade. Porque assim, eu gostava de cosmético, trabalhava com mulheres. Essa pergunta que diferente, né? Aqui a pergunta: como é a vida de uma mulher em um ambiente que geralmente é dominado pela classe masculina? Então, gente, eu não ia trabalhar com isso. Você sabe que eu gosto muito de queijo, de vinhos. Eu queria montar uma loja disso. Aí eu falei, vou montar lá em Itapema. Que eu fiz um estudo lá, falei, não tem assim uma empresa, vou atender construtoras, vou atender os turistas. Mas quando Deus faz o plano, a gente só tem que seguir. Cheguei lá, não me acertava com o valor de aluguel, não achava sala, quando achava era um absurdo. Aí achava o fornecedor, estava caro demais, achava outro fornecedor, não podia me atender no prazo que eu queria. E tributação não bateu, nada deu certo. Aí eu falei, mas eu vou tentar, né? Aí eu estava lá em Itapema, o que aconteceu? Eu sou alérgica a peixe, a frutos do mar. Aí eu não peguei uma bactéria lá, uma inflamação no estômago por conta disso. Que Itapema lá, tudo é frito no óleo do peixe lá. Os restaurantes falam que não, mas a gente sabe que vai comer uma batata frita, tem gosto de peixe. Vai comer uma mandioca frita, uma polenta, tem gosto de peixe. Gente, eu comecei a passar mal. E eu não consegui ir mais em nenhum restaurante, não consegui ir panificadora.
E eu falei, não, mas eu vou insistir, vou me curar aqui desse negócio e vou continuar aqui, né? Aí o que aconteceu? Eu descobri lá em Itapema que eu estava grávida. Aí o médico falou, agora eu não posso dar remédio nenhum, você está grávida. Falei pro meu marido, hora de voltar para Maringá. Aí eu estava voltando de Maringá, eu falei, mas eu vou empreender, eu quero, vou montar meu negócio de queijos aqui em Maringá, né? Cheguei aqui, na semana subsequente já apareceu a oportunidade para montar uma loja de carro. E eu orando, Deus, coloca alguma coisa no meu caminho, eu quero montar, eu vou montar um CD de distribuição de beleza, de cosméticos, eu vou montar algo de queijos e vinhos, e eu já estava com a agência lá, né? Mas eu queria mais um negócio. Aí que apareceu isso de causa, né? Eu falei assim, foi feita a vontade dele. E era uma coisa que meu pai queria muito que eu montasse também, né? Ele vendia carros quando ele era maior. Sim, e aí ele não ficou para assistir tudo isso, que ele faleceu, o diabetes levou ele. Mas sei que de onde ele estiver, ele está vendo isso. Então, todos os negócios que eu faço, todas as minhas orações, eu sempre pensando nele. Eu falo, essa é pra você, negão. Essa é pra você. Olha, antes da próxima pergunta, Sim. Quero falar de um pessoal que está patrocinando nós, né? Pessoal do Colégio CCIM, Colégio Cristão Integrado de Maringá. 30 anos aí, ó, formando gerações de princípios, né? Então eles estão com matrículas abertas, tá? Colégio bacana aqui, educação infantil ou ensino médio. Tá? O telefone deles, para você que quer garantir a matrícula em 2023, é o 3031 2626, tá? Então, Colégio CCIM, tá? Nós queremos mandar um abraço lá para Silvana, pessoal, todos lá do colégio, que Deus abençoe vocês, tá? Colégio top, tá? Fazendo a matrícula lá, fala que você viu aqui no podcast, tá bom? Deus abençoe. Uma coisa que a gente até estava aqui no semáforo, aqui perto da UEM, e a gente falou, uau! Que legal! Sobre a parte de marketing, né, da empresa, né, o visual que vocês... até o Vasco falou, você está hoje meio laranja. Legal esse negócio. Porém, assim, foi coincidência, mas uma coincidência boa. Mas aí a gente falou, nossa, que legal, né? E a pergunta é justamente isso, que um marketing bem feito, bem planejado, resolve ali os 99% de problemas ou a questão de vendas, né? Porque tudo que a gente precisa de uma empresa vem da venda, né? Então, assim, a gente precisa de venda para manter a empresa. Então, é isso. Até eu acho que todo mundo que tem um pouco da área comercial, que tem essa... o mosquitinho da venda picou ali em algum determinado... até um amigo nosso falava assim, quem vende não passa fome, porque tudo se vende. Então, quando a gente vende, né, estamos falando aqui de vendedores, né, área comercial, justamente é isso. O marketing realmente é essa parte, ajuda na venda, é 99, 80, 70? O que você pensa sobre isso? Gente, eu sou suspeita de falar, porque uma das minhas formações é em marketing, né? Então eu sou marqueteira. E eu vejo assim, quem não é visto não é lembrado. E quem é visto demais é lembrado demais. É a proporção, né? Então o pessoal comenta ali, você falando da esquina da UEM. Ali a gente pegou aquele mega banner, né? É a maior mídia de Maringá. É a onda laranja da Colombo. Você vem já 100 metros, você está vendo aquele laranja que dói no olho. Aquela arte eu desenvolvi junto com o pessoal da nossa agência de marketing. Ficou algo bem objetivo. E sabe o que despertou assim, a atenção? Porque o que a gente recebe de clientes que veem aquela mídia é muito forte, sabe? É grande. Rádio, a gente está em quase todas as rádios de Maringá, as principais com audiência. E a gente gravou uma música que é um jingle, que foi bastante chiclete, aí uma musiquinha do clima de rodeio. E daí ela fala assim, alô galera de Maringá. Então a gente fez tanto para Maringá quanto para Cascavel. Essa musiquinha toca o dia todo na rádio. Aí esses dias o cliente chegou e falou assim para nós, gente, eu vim aqui porque eu não aguento mais ouvir essa música. Aí eu falei, que bom, sinal que deu efeito. E a gente procura estar assim
na TV também sempre presente. A gente tem que ter em todos os meios, porque tem gente que assiste TV, tem gente que não assiste, tem gente que está na internet, então a gente está em Instagram, Facebook e na TV, no SBT, na Globo, Band, Record. Então até agora a gente teve a presença na loja semana retrasada do Rick, da dupla Rick e Renner. Então, o Rick ele era meu vizinho, lá de Itapema. E ele veio fazer show aqui, próximo aqui no Paranavaí, e ele chamou ele, ó, vai lá gravar o comercial da loja. E ele gravou o comercial, ficou muito bacana. Esse comercial vai ao ar agora no debate. No debate aí dos candidatos, do Bolsonaro e do Lula, né? Vai ao ar, acho que quinta-feira, né? E daí, assim, quando você trabalha com marketing, tem que pensar fora da caixa. O que você lembra quando fala de político? Você lembra assim, é inevitável não lembrar de corrupção. Aí, assim, é uma das coisas que as pessoas falam, elas lembram corrupção, né? Aí, coincidiu do Rick ter uma música Cara de Pau. É verdade. Eu falei, gente, grava essa música no início do comercial, e ele vai gravar e vai passar. Não que os dois sejam, pelo amor de Deus, não tá falando mal de candidato. Muito pelo contrário, os dois só falam bem dos dois. Claro que de um mais, né? Mas ele vai gravar isso e vai ser uma coisa que marca. Então, gente, quando se trata de marca, você tem que fazer algum diferencial. Agora a gente está em pesqueiro, está em restaurante, está em patrocínio de shows, patrocínio de eventos, de time de futebol. Vários times de futebol estão aí com a logo da Alto Negócio, porque a gente tem que ser visto isso na cidade. Isso nos 2 primeiros anos de empresa, a gente tem que ter essa estratégia. Depois é só manutenção. Aí, assim, no começo tem que ser um marketing um pouco mais agressivo mesmo. Tem que ter, gente. É importante. Mas o boca a boca funciona mais. Indicações, né? Um cliente bem atendido indica. Agora, um cliente mal atendido, ele te tira. 7 clientes. Ele tira de você. A propaganda negativa é terrível, né? Ela anda mais, né? Voltando um pouquinho lá atrás, vamos colocar assim, quando você estava ali estudando, né? Vamos dizer, ele terminando o colégio e tal, você tinha já em mente uma profissão? Porque a gente sempre, eu quero ser isso, né? É isso que você está fazendo hoje? Alguém te incentivou? Ou o pai de repente falou, não, filha, você vai ser isso, tal, eu quero que você seja isso. Porque tem muitos filhos que estudam porque o pai quer que ele seja aquilo, né? E de repente não é o que ele... Gente, então, não ia ser nada do que eu era hoje. Meu pai queria muito que eu fosse advogada. Ele tinha um orgulho, assim, de falar, você vai fazer direito, eu quero minha filha advogada. Eu falei, eu acho que eu não levo jeito. Daí ele falou, levar jeito você leva. Daí eu falei, mas não é o que eu amo. Porque, assim, advogados, eles são pessoas, assim, que estudam bastante, leem muitos livros, tem que estar ali com a defesa dos clientes. E, às vezes, tem clientes que eles não gostariam de defender, mas estão na carteira de clientes dele e falavam assim, advogada eu não vou ser. E eu queria muito ser publicitária, mas aí eu fiz o vestibular para publicidade e propaganda, eu não passei. Aí eu falei, e agora? Eu vou fazer administração. Aí fiz administração de empresas, passei. Eu falei, eu vou cursar. E junto, eu comecei a trabalhar, como eu citei, como operadora de telemarketing, aí deu certo e deu ser promovida para gerente. Eu falei, olha, que coincidência, gerência tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, administração. Então eu segui em administração. Aí eu terminei a administração de empresa, eu falei, vou estudar mais um pouco. Aí eu fiz marketing. Daí eu falei, não, mas eu vou para mais uma graduação, eu fiz gestão de pessoas. Como eu já tinha feito faculdade de administração, eu eliminava muitas matérias. Aí eu fazia num período mais rápido. Aí eu terminei essas faculdades, fiz pós-graduação em recursos humanos, aí fiz um MBA. O MBA eu não consegui concluir, né? Em gestão estratégica de projetos. Não concluí ele, mas eu estudei bastante. Só que assim, o direcionamento dos pais, eu acredito que ele é muito importante, mas ele não pode ser decisivo para os filhos. Porque às vezes os filhos fazem para agradar os pais. Por exemplo, eu tenho uma baixinha lá em casa de 5 anos que ela é muito falante, ela é comunicativa. E eu falei assim, olha, quando você crescer, você vai assumir a empresa aí para a mamãe.
Ela falou assim, não, mamãe, eu quero ser cantora. Daí eu falei, certeza que você é cantora? Ah, mamãe, eu vou ser cantora, eu vou ser bailarina, eu vou ser apresentadora de TV, eu quero alguma coisa nesse sentido, ela fala. E é assim, a gente desde pequeno deve olhar para os nossos filhos e nunca desencorajá-los. Sim. Por quê? Eu falava com meu pai, eu quero ser tal coisa, não, você vai ser advogado e tal. E eu comecei a crescer com isso na minha cabeça. Mas as crianças, elas sabem o que elas querem, o que vai fazer bem para elas. Claro que a gente queria direcioná-las, mas não adianta. Eu conheço algumas pessoas que pagam medicina para os filhos, curso caríssimo. Não é o que eles querem, não gostam de mexer com aquilo, fazem pelo status, pelo dinheiro, e vão ser o quê? Profissionais infelizes. Hoje a gente sabe que tem um grande índice de médicos que entram em depressão. Médicos, policiais, são profissões dignas, honrosas, mas frustrante, estressante muitas vezes. Por isso que você tem que fazer o que você ama. Se você faz o que você ama, se torna mais leve. E eu falo assim, eu vou direcionar e dar todo o apoio no que elas quiserem, dentro do sonho delas. Porque elas têm um sonho, uma está agora com 1 ano e meio, ainda nem sabe o que é da vida, né? Ainda nem começou a falar direito. Mas eu acho assim, nós, enquanto adultos, a gente tem que encorajar as pessoas. É acreditar nos sonhos e não podar. Muitas vezes o que a gente fala? A pessoa fala assim, eu vou ser jogador de futebol. A pessoa já fala, mas a concorrência é grande. Quantas crianças aí, o mundo inteiro quer ser jogador de futebol, você vai ser mais um, então você tem que trabalhar. Às vezes está um grande talento na família e você não percebe isso. Por quê? Porque a sociedade te condiciona você começar sendo CLT, juntar dinheiro e quem sabe um dia empreender. Não. As pessoas podem ser o que elas quiserem na vida, basta elas acreditarem e ter talento, não é? Com certeza. Bacana. Uma pergunta aqui é bom que ela vai falando, as perguntas já estão sendo respondidas. Olha, é assim, ó, eu acredito pela pergunta que a pessoa está me dizendo, ela está falando assim, ó, devo me apoiar nos meus dons empreendedores ou é sempre eu preciso aprender? Você estava falando muito que você estudou, né? Então, assim, isso é a sua bagagem que está te ajudando também para hoje, né? Eu acho que talvez, não sei se essa pessoa está perguntando assim, os meus dons, só os meus dons eu vou conseguir empreender, ser de sucesso. Depende do dom que essa pessoa tem, né? A pessoa, assim, sempre digo, ela tem que juntar isso com o feeling. Você tem que ter o sexto sentido da coisa, né? E você tem que saber a hora de parar também. Porque às vezes a pessoa acredita em uma ideia e vai naquela ideia, não quer mudar, e às vezes é para satisfazer o ego. Sim. Então, eu conversava com uma empresária ainda semana passada, que ela falou, não, eu vou empreender e vou montar uma fábrica de bolacha. Gastou, gente, tudo que ela tinha, montou essa fábrica e não decolava as bolachas dela. E ela pegou vendedores bons e tinha um Instagram bonito, o produto dela era bom e não decolava. E eu falei, tá, mas por que você vai insistir em algo que não está dando certo? Ah, uma hora vai dar certo. Eu falei, quanto tempo você está insistindo nisso? Ela falou, muito tempo. Eu falei, então, será que não é hora de parar? Será que não é hora de você ver qual é o caminho? Aí, esse final de semana, ela até mandou um WhatsApp para mim que ela recebeu a proposta para ser chefe de um restaurante que ela vai ganhar algo que ela nunca imaginou na vida. Daí eu falei assim, tá, e onde que é esse restaurante? É fora do Brasil. Falei, pelo amor de Deus, vai. Falei, vai. Deus te dando a oportunidade, o cavalo só passa encilhado às vezes uma vez na vida. Então ela quer ser empresária, ela quer ter esse rótulo. Mas eu falei, isso é teu ego. Olha aí agora, mas eu vou voltar a ser CLT. Eu falei, você vai voltar a ser CLT, mas olha o prestígio que você vai ter. Ser chefe de cozinha em um restaurante nomeado no mundo, gente. Então, acho que ela estava tomando essa decisão, sabe? Mas os dons, eles são importantes, mas às vezes eles não são tudo. Se você assim não tiver visão na tua vida, não dá. Você fala assim, eu tenho um dom aqui de cozinhar, mas você não sabe administrar, você não sabe conversar, você não sabe vender, só o dom não adianta. Eu tenho um dom aqui que eu sou comunicativa, me relaciono bem com as pessoas, mas só conversar também não dá, você tem que ter a habilidade de convencer. Então, às vezes, amizade, network, tudo isso. Tá? Mas assim, gente,
o dom já é um caminho andado, né? Ele já... Qual de vocês? Vocês é fazer bem pelo próximo, né? Isso daí não é dom? É um dom, gente. É verdade. E olha onde vocês estão, crescendo, tendo destaque, se destacando aí em Maringá, onde a gente já sabe, muita gente fala do trabalho de vocês. Às vezes eu abro o Instagram, o Facebook, eu falo assim, nossa, tem gente que tá em casa, tá descansando, tá de boa, vocês estão onde? No mercado, pedindo para ajudar o próximo. Que doação melhor que isso, gente? É seguir o que Jesus faz, né? Jesus, ele foi uma pessoa humilde que ele tirou a vida dele para se doar pelo próximo. Às vezes a gente não faz isso. É verdade. E então a questão é o dom e continuar aprendendo. Ah, com certeza, né? Com certeza. Porque até tem uma mensagem que eu passo nas igrejas que eu sou chamado para ministrar, é a questão da pessoa pedir para Deus algo, mas ele não está preparado para receber a bênção. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu quero Deus, eu quero uma empresa, mas você tem capacidade para ter empresa? Deus não vai fazer isso. Não, é até por amor a você, ele então, não vai te dar. Tipo assim, daí eu passo para as pessoas, se prepare para você ter. Até tem um exemplo, tem um exemplo de um amigo meu que ele falou assim, eu estou orando para Deus me dar um carro, né? Eu falei, que bacana. Eu falei assim, mas você já tem a carteira de habilitação? Ele falou, não tenho. Eu falei, então você está orando errado. Ora primeiro para a carteira de habilitação, aí depois para o carro. Aí depois ele falou para mim, um empresário me ligou e pagou a minha carteira. Falou que estava pago lá, eu falei, aí ó, você vê. Então agora vai terminar de tirar a carteira, pode esperar que vai vir o carro. Então é a mesma coisa na empresa, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para receber a bênção. É verdade. Né? Você sabe que é engraçado isso, porque às vezes você vai e começa, você abre, aí assim, não vem cliente da noite para o dia. Você abre, nos primeiros dias nem sempre vem cliente na tua empresa. Aí, o teu emocional está preparado para você aguentar isso? Você falando isso, eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço, que o marido dela sofreu um acidente e assim, os médicos deram a notícia, eu acho que ele não passa dessa noite. Os médicos falaram, não, ele é fé, inabalável, e orou para Deus, falou, Deus, eu preciso do meu marido junto comigo, me ajuda e tal. O marido dela não faleceu, só que hoje ele vive em estado vegetativo. E assim, é muito sofrimento para ela, para os filhos, ela teve que abandonar o trabalho para cuidar do esposo, que ele não fica sozinho, e hoje ela passa dificuldades e tudo mais. E daí eu falo assim, a oração não foi certa. Porque você tinha que falar para Deus, faça a tua vontade, e não a vontade dela. Ela queria estar com o esposo, mas ela não sabia as condições que o esposo iria ficar no acidente. Entendeu? Então muitas vezes é nós, a gente pede e a gente não está preparado. E Deus nos atende. Ele nos atende. Se ele achar que nós somos merecedores, precisa. Então a gente tem que ter sempre uma preparação interna. Eu digo, a psicológica é a principal de todas. Porque assim, a vida da gente todo dia, eu falo que é igual a malhação, né? Um capítulo diferente. Hoje não tem mais malhação. Todo dia você ia lá e tinha algo assim, né? Então a gente nunca sabe como vai estar. Olha nós, por exemplo, esse mês. Esse mês é um mês assim que as vendas elas não vieram como a gente esperava, por quê? Tá todo mundo dando a mesma resposta. Vamos esperar a eleição, vamos esperar a eleição. Indecisão, né? Como se os candidatos mudassem alguma coisa, mas tudo bem. Mês que vem a gente sabe que vai ser um mês atípico, porque se talvez aí tenha uma estagnação na economia, porque sempre quando muda um candidato é assim, ou a bolsa vai disparar ou vai cair, uma das coisas. Então, por via das dúvidas, o pessoal vai ser mais conservador. Aí dezembro, o que acontece? Dezembro tem a Copa do Mundo. A gente sabe aí que os jogos vão ser 1h30 da tarde, então quando o comércio não vai parar, porque começa a Copa do Mundo, o Brasil para, vai parar isso daí. Aí eu digo, gente, olha o nosso planejamento, por isso que a gente tem que ter alternativas, então para tudo tem que estar preparado. Janeiro começa o quê? Começa IPVA, começa aí IPTU, tem as férias escolares,
Fevereiro o que é? Preparação para o carnaval. O Brasil já está aí de novo preparando para os feriados. Ano que vem vamos ter 11 feriados em dias de semana. Então são 11 dias a menos de venda que a gente vai ter aí. Então, tudo na tua vida você faz um planejamento. É a palavra que eu mais gosto da minha vida, planejamento. Se a gente se planeja, nada dá errado. E isso é a diferença de quem é CLT. Que aí eles vão olhar esses 11 e vão falar onde eu vou. Né? Esses pra onde eu vou viajar? Para onde eu vou? O empresário e vendedor, né? Da onde que eu vou tirar? Estou perdendo 11 dias. É isso. Essa é a diferença. Exatamente. Nós ainda somos pequenos empresários, não é empresa que fatura milhões, que vão ficar 11 dias sem faturar. Isso aí a gente nota, né? Sim. Por isso que tem que ficar sempre pensando fora da caixa, né? Né? Para É. suprir esse dia que não pode trabalhar, né? Nesse sentido. Mais uma pergunta aqui, ó. Qual é o seu maior arrependimento? Nossa. Na parte empresarial, Sim, né? de repente, algum arrependimento, né? Puxa vida, gente, de verdade, de arrependimento. Eu acredito De não ter aberto antes. É verdade, eu pensei nisso. Eu ter conversado antes, né? É que assim, de verdade, eu acredito que eu não tenho assim, um arrependimento, porque tudo que eu vou fazer eu procuro pensar muito, sabe? Mas um arrependimento que eu talvez, se pudesse, não é arrependimento, mas algo que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria ido embora de Maringá. Que eu já fui e voltei, tipo, sabe quando a gente fala, quebrei a cara, vamos voltar? Mas você foi uma vez só embora? Fui uma vez. Mas. Você foi para Itapema, né? Fui para Itapema. Eu ganhei experiência, montei agência lá, graças a Deus deu certo, tá até hoje lá. Talvez se eu não tivesse ido, a agência não estaria lá, né? Como eu fui, talvez eu estaria com outro negócio aqui, então a gente nunca sabe. Sim. Mas eu acho que eu perdi muito tempo fora de Maringá, porque a gente poderia ter evoluído em outras coisas. Mas arrependimento eu não tenho, assim. Talvez um que eu tenho que concilia com a minha vida profissional é de não ter voltado para a religião um pouco antes. Porque hoje assim, eu sou uma pessoa muito atuante da minha igreja, tento ajudar as pessoas. E eu comecei isso de uns 3 anos para cá. Eu sinto falta de não ter começado antes, porque eu acho assim, que teria me feito uma pessoa melhor antes. Então, nesse sentido que eu vejo, assim, que hoje, graças a Deus, eu consigo conciliar as duas coisas. Mas é esse arrependimento, no resto, me arrependo de não ter começado mais cedo mesmo, porque a vida é assim, é ter desafios. Mas é o que fez você chegar até aqui, né? Essas etapas que a gente acaba indo para outros caminhos é o que faz a gente também fazer o retorno. Às vezes eu preciso, né? Às vezes a gente tem que passar por isso. É como você falou, experiências, né? A gente tem que fortalecer a nossa base, né? A gente tem que tudo, eu falo assim, construir memórias. Então, minhas memórias aí tem muita coisa. Isso vai progredindo para me tornar a pessoa que eu estou me tornando, porque a gente sempre tem evolução, né? Então, é um crescimento nesse sentido. É sim. Beleza. Deixa eu falar de outra empresa, uma empresa top agora. Alto Negócio. Ai, que linda essa empresa, olha, essa cor. Alto Negócio. Você precisou, como foi dito aqui, você precisou vender o seu carro, precisou de tá precisando de dinheiro aí para um projeto pessoal, para uma viagem, para uma plástica, né, a mulher fez? Vai fazer a plástica. A plástica, né? Precisou de dinheiro rápido, Pix na conta, no dia. Alto Negócio. Estão ali na Avenida Brasil, 5772, na Zona 5. Telefone 991 16 9240. Procure essa empresa. O pessoal lá, gente boa, hein? O pessoal estão lá para dar aquele ótimo atendimento. Eles fazem aquela. Como que eles fazem? Uma avaliação, uma perícia? Faz uma avaliação, uma perícia. Vamos conversar sobre o caso. Chega na loja, gente. Antes quero falar que tem o melhor cappuccino de Maringá. Olha. Tem um chá de limão lá que é fantástico. E na sexta-feira sempre tem um churrasco lá, eu vejo umas postagens lá. Ultimamente assim, quase todo dia. Pessoal, é carnívoro, gente. É uma loja que tem uma churrasqueira no meio, sabe? Porque assim, os lojistas vão lá, fazem uma interação, comem um churrasquinho. Os clientes vão lá, participam também. E assim, a gente bate meta, comemora. Não está vendendo, vamos animar para vender. E é lá, tudo tipo de churrasco, Legal, sabe? legal.
E a gente fica grato que a Autonegócio ela sempre tem apoiado nós, né, do projeto Mais Pelo Próximo. Projeto Mais Pelo Próximo aí que a gente tem feito aí um trabalho de ação social, com evangelização, né? E a Autonegócio sempre nos apoia aí, tá? Queremos aqui, né, agradecer vocês. E você viu essa logo aqui, para vocês entenderem? Aqui é uma mão. Que está aqui, ó, uma mão e aqui é uma roda. Então, o que é aqui? Então, uma mão na roda. O que significa isso, uma mão na roda? Ajudar. E é para isso que a gente fala. Uma mão na roda aqui em Maringá. Verdade. E aí expandindo, hein? Brasil. Já está em Cascavel e as próximas já estão vindo. Né? Tem uma novidade para contar na hora do negócio. Eu ia me segurar, mas eu já contei esse segredo, já vazou para todo mundo. Mas a gente gosta de segredo, não pode contar. A gente vai ter uma Autonegócio internacional. Olha aí, sim. Sim, a gente vai abrir uma em Lisboa, Portugal. Olha. Lá já é uma franquia, um franqueado nosso vai abrir lá ano que vem. E já aí, negociações, eu falei, não vou aguentar isso, já estou divulgando para Deus e mundo. Que top, meu. Muito bom. Autonegócio internacional. Internacional, gente. Muito bom. Pessoal, precisando, vai lá. Avenida Brasil 5772. Paula, qual que é a próxima pergunta? Olha, já que se você pudesse mudar alguma coisa em você, em questão de empresária, que todo mundo assim, que nós, né, como seres humanos, a gente sempre fala de uma coisa assim, né? Aquele dom daquela outra pessoa talvez eu gostaria de ter para me agregar, não questão de inveja, nada disso, mas questão assim que a gente admira. Você acha que alguma admiração que você tem por outra pessoa, você fala, essa eu não tenho, eu gostaria de ter, ou até mesmo em personagem, em questão da Bíblia ou de livro que você já leu, você fala assim, eu queria essa característica para mim? Sim, tem. A hora que você começou a fazer a pergunta, né? Teria que mudar alguma coisa, você já ia falar emagrecer, né? Não, brincando, mulher sempre quer emagrecer, né? Eu leio muitos livros. Eu procuro seguir assim, grandes empresários, sabe? Então, dono da BB Financeira, Roberto Justus, por exemplo, Luciano Hang, são gente que fazem a diferença aí no Brasil. Eu procuro ver e adaptar para mim. O que eles fazem de bom que eu poderia ter? Então, algo que eu estou tentando é com o Sun Tzu, um livro que eu estou lendo que se chama Arte da Guerra. O que diz nesse livro? É a arte de estudar o seu inimigo. E você tem que ser estratégico com o seu inimigo. Não é matar, não é gritar, não é fazer nada disso. Você tem que olhar para o seu inimigo e fazer diferente dele. Eu não tenho inimigos, entendeu? Nunca vou ter. Eu falo, eu não tenho coragem de fazer mal nem com uma barata, eu não gosto de barata, não tenho coragem. O que hoje eu vejo? Assim, eu vejo com meus concorrentes, por exemplo. Agradeço a Deus por eles existirem, porque eles são um combustível que me faz ser diferente e melhor. Então, eu estudo isso para eu tentar ser diferente. Ele está fazendo de tal forma? Não vou copiar, eu vou fazer algo para tentar superar. E isso também com os funcionários. A gente faz, que no livro lá, Arte da Guerra, fala estude as pessoas antes de tomar decisão. Nunca tome decisão de cabeça quente. Então, às vezes, você ouve alguma coisa que você não gosta, algum cliente te fala algo que você não gosta, se ele te fala alguma coisa na força do ódio que a gente fala, retribua na força do amor. Então, isso aconteceu comigo esses dias com uma cliente. Eu perdi um pouco. E daí eu quero falar com a dona dessa agência. Eu falei, tá bom, pode passar meu número. Ela me ligou, falou, xingou, sabe? Só não me xingou de santa, com o resto ela me xingou, né? Teoricamente, o que é a tendência natural do ser humano? Discutir, bater boca e falar, calma, vou resolver teu problema e tal, e devolver chibatada. Eu falei pra ela, me perdoe, eu sei como a senhora se sente, eu sei que o seu lugar foi horrível, foi uma falha tremenda, perdão, primeira coisa. Ela ainda não, calma, xingou mais um pouco. Eu falei, a senhora tá mais calma agora? Deixa ela falar com sim. Então, eu disse para ela, olha, eu não vou falar de quem foi a culpa, porque isso não adianta, a senhora quer a resolução. A senhora me dá 5 minutos? Beleza.
O que tinha acontecido é que ela perdeu o voo por culpa da companhia aérea. Eu consegui reverter, junto lá com a pessoa que trabalha comigo em turismo, a gente reverteu. 5 minutos depois eu liguei para ela, não deu 5, deu 7. Liguei para ela e falei, olha, a senhora está no aeroporto? A senhora vai embarcar daqui 2 horas e 20 minutos. Isso foi que a companhia me deu uma outra passagem. Eu falei, como eu sei que a senhora está cansada, eu estou agora entrando em contato com o restaurante X, a senhora vai lá, vai fazer um lanche por nossa conta, tá? Enquanto isso, a senhora vai fazer esse lanche, vai tomar uma água, vai descansar, e quando a senhora chegar lá no seu destino, se a senhora quiser, eu posso para o pessoal do hotel ter algum massagista. Se a senhora está com dor de cabeça, prepara algum remédio, alguma coisa assim. Agora você resolveu? Eu falei, resolvi. Tá bom, o mínimo que vocês deveriam ter feito. E desligou o telefone na minha cara. E eu tentando ser mais amável possível. Tranquilo, passou, ela viajou, chegou. Quando teve uma nova oportunidade, ela me indicou para um grupo de jogadores de futebol, que ela era mãe dos rapazes. Era um time local, sabe? Aí, resumindo, consegui vender mais 20 passagens através desse time, com uma pessoa que já tinha dado problema antes, problema teoricamente, né? Sim. Então, o que eu digo? A gente tem que estudar, tá? A gente tem que estudar o ser humano. E eu ainda não estou apta, estou aprendendo, quero cada vez mais procurar saber o que as pessoas têm. Cada perfil é um perfil diferente. Às vezes você é estourado, às vezes você é calmo, às vezes você é uma pessoa nervosa. Eu não sei o trauma que você traz da tua infância, da tua vida, entendeu? Principalmente a gente que lida com esse tipo de coisa. Pra gente falar do carro da pessoa, às vezes, é muito delicado. A pessoa traz um amor por esse carro, às vezes tem uma história, uma herança. A gente não pode simplesmente chegar e falar, olha, eu não vou pagar tanto no teu carro por isso. Então, conhecer o ser humano. Realmente, venda de carro tem essa expectativa grande e um amor grande também pelo aquele bem, né? E tem muitas histórias, muitas viagens que a gente faz, né, dentro do carro, família, um que senta só naquele lugar. É o valor sentimental. O valor sentimental ali gigante, realmente é bem incrível. Essa história que você disse também é incrível. A gente ajudar as pessoas, mesmo que você está fazendo de tudo e a pessoa não quer ser ajudada naquele momento, mas depois ela entende. Isso é bíblico, né? Ele deu a direita e deu a esquerda. Ele deu a esquerda, mas aí lá depois ela entendeu, né? Então, não, aí depois a forma dela me agradecer foi com a indicação. Exatamente. Aí eu liguei para ela, daí assim, amoleceu o coração. Você ganhou ela para sempre. Tem uma pergunta aqui que de repente encaixa nessa história que você estava falando aí. O que as pessoas não dão importância, mas deveriam? Relacionamento. É tudo. Relacionamento. O mundo vive disso hoje, de indicação. E hoje a gente anda muito carente disso. Porque como a gente falou no início, hoje virou tudo muito digital, né? Virou, como eu falo para você, atendimento hoje, aquela coisa presencial. E antes, o que a gente ia? Ia numa loja, tomava cafezinho, sentava, ouvia história. E a gente virou muito corrido hoje. A nossa agenda hoje é corrida. E a gente perdeu isso um pouco do tato de falar com as pessoas, de você ouvir as histórias e tudo mais. Então essa parte, gente, vai ser a mais arcaica e vai ser a mais futurista. Dar valor às pessoas, surpreender as pessoas positivamente. É o que a gente tem que fazer. Não adianta nada você ter o melhor produto, a melhor experiência, a melhor empresa, o melhor local, se você não tem relacionamento. É a base de tudo, é o respeito, é a ética, é a transparência, mas acima de tudo ainda é o amor, é o cuidado. Quantas pessoas às vezes te procuram para fazer negócio e você é boa tarde que possa ajudar? Gente, eu falo assim, não é assim que começa. Você tem que desenvolver um vínculo com a pessoa, tem que saber como foi o dia dela, você tem que saber assim, criar um relacionamento, porque cliente a gente leva para o resto da vida. Eu tenho clientes assim que estão comigo há 5, 6, 10 anos e porque a gente cria relacionamento. Hoje as pessoas são muito pautadas no número de seguidores, né, para ver se é popular. Eu, por exemplo, não tenho número de seguidores grandes, eu não cheguei nem 2.000 seguidores, mas eu digo assim, eu não estou com a minha rede social o tempo todo aberta e falo, me siga, me siga, me siga. Meus seguidores são na minha casa, são no meu trabalho, no meu telefone.
que são seguidores da minha amizade, do meu relacionamento. Não é quantidade, é qualidade. Exatamente. Esses dias eu vi lá um rapaz, ele tinha 100 mil seguidores, comprou 98 mil seguidores. Eu falei, por que você fez isso para parecer popular? Eu falei, mas todo mundo sabe que você não é popular, você não gosta de pessoas, você não gosta de dar bom dia, boa tarde, você não sorri, você atende todo mundo de cara fechada. Eu falei, todo mundo sabe que esses 98 mil é fake. Entendeu? E assim, não, para parecer que sou popular. O mundo virou uma vitrine, né? Muitas vezes, nesse digital. Verdade. É complicado. Mas já falando do Instagram, se quiser me seguir, é Ângela Amores. É verdade. O seu qual que é? Ângela Amores, MGA, e da empresa Autonegócio Oficial, e Joy Turismo e Clube Candeias. Olha. São esses três, sigam esses três, gente. E em breve da franquia, né? Para os novos franqueados, né? Também. Sim, o Autonegócio Franchise. Nós queremos colocar uma foto aí você falar para nós. Ai, que lindo. O que significa essa foto aí para você? Meu Deus. Você sabe que, carinhosamente, eu chamo de meus picolés. Minhas picolés. Olha, essa daqui é a Maísa, essa daqui é a Manuzinha e o Dirlene, meu esposo. Lindo ele, né? Gatão. E ele é parceiro, né? Eu falo que por trás sempre de uma grande mulher existe um grande homem e vice-versa. Eu falo que tudo que eu consigo hoje é pelo suporte desse homem. Gente, ele apoia mesmo, né? Ele é a Ângela na versão masculina. Como pode a gente achar a cara metade da gente, né? Ele, assim, me dá todo o apoio. E as minhas baixinhas agora, gente, são um amor. Até recentemente gravaram o comercial da Autonegócio. Eu vi, top demais. Elas gravaram, quem quiser ver o comercial, tá lá no Insta da Autonegócio, sabe? E a Marisa, numa preocupação, se ela ia gravar o texto, tudo certinho. Gente, adorou. Nossa, ficou muito bom. Ficou bacana. Agora uma empresa lá de Londrina chamou ela para apresentar um programa. Tá? Legal. Tá aí nessa, mas gente, é minha base. Família é tudo. Eu, assim, eu acho que eu honro muito minha família, porque aonde eu vou, eu levo eles. Vou trabalhar, eu levo eles. Eu vou para Cascavel, eles foram comigo. Eu vou para tal lugar viajar, eles estão juntos. Meu esposo vai para Balneário Camboriú, que ele está sempre lá e eu vou junto com ele. De que adianta a vida se a gente não tem família, não é? De que adianta dinheiro na tua vida se você não tem família? É o bem maior, eu amo. É verdade. Aquela frase, né, tão popular, né, que a família é a base da sociedade, realmente, né? Por isso a família, e eu sempre falo, a família sadia, né, é a base de uma sociedade sadia, de uma igreja sadia, né? É muito bacana. Defendo muito isso, sabe, nos últimos dias aí fazendo campanha política, porque eu acho que a família é base de tudo. Tudo dá certo na tua vida se você tem uma boa família. Você vai crescer assim, uma pessoa feliz, saudável, com princípios. Então, minhas filhas, elas sabem o que é igreja. Elas não faltam um domingo. A gente ou vai no sábado ou vai no domingo. Elas sabem o que é igreja, elas sabem o que é respeitar, elas sabem o que é gastar consciente, sabem o que é economizar. Dia das crianças mesmo. Minha filha queria um brinquedo, eu falei, não vou te dar. Ah, mamãe, mas será que não está dinheiro sobrando? Eu falei, tá, mas se tiver sobrando daí, você acha que eu tenho que te dar? Não, minha mãe, a gente tem que doar. Ela já tem essa consciência da vida dela, sabe? Porque a gente passa muito isso, a gente tenta viver os princípios. Então, tem que ser assim. Por isso que eu venho fazendo política ultimamente, para a gente estar aí apoiado com os valores familiares, gente. Que sem família não dá certo. Eu amei essa foto. Como que você coloca já esse lado aí de empresária? Você falando isso, mas tem já mesadinha, alguma coisa assim, para elas irem um pouquinho administrando ali o negócio dela? Como você falou, a mais velha já quer ser aí uma cantora, uma apresentadora. Quem na classe artística também ele tem que administrar, né? O produto é ele, né? Então, tipo assim, ele vai estar se vendendo como ali, eu sou o produto, eu apresento, mas assim, na parte financeira ele também é administrador, né? Todo mundo fala, né, quando vai para a classe artística, ou profissional liberal também, né? Ele é tudo ali também, ele é o secretário, ele é o financeiro, ele é comercial. Você já dá algumas ideias também sobre isso também? Sabe que ela tem o cofrinho dela, né? Então ela ensina. E
E ela aprendeu uma coisa, que cada vez que ela ganha um brinquedo, ela tem que doar. Então, esses dias atrás, ela fez uma sacolinha. Mãe, vamos levar, se a gente encontrar alguém no sinaleiro, a gente já vai dar os brinquedos. Eu falo, isso é bacana. Mas esses dias ela me quebrou pro meio, porque ela falou assim, mãe, compra tal coisa pra mim. Eu falei, não dá. Não dá e tal. E na chave eu falei, meu amor, não tem, a mãe não tem dinheiro hoje. Falei assim pra ela, mamãe, você tem cartão, mamãe? Não, mas hoje ninguém passa a perna nas crianças, não sabe? Mas a própria escolinha dela, ela estuda em uma escola que ela tem princípios adventistas lá, tem ensino religioso. Então, eles ensinam muito para ela também a parte financeira. A escola faz trabalho, sabe? Então, desde pequenininha ela já nasceu com isso. Ela sabe que eu tenho as minhas prioridades. O trabalho, mas horas de estar com ela, de estar com ela. E sabe que ela me ajuda um monte. Ela vai na loja, e lá na loja tem o cantinho Kids. Ela fala, mãe, esse é o meu escritório. Ai, que lindo. E quando ela não vai para a escola, que às vezes tem acesso a alguma coisa, ela quer ir para a loja. Ela vai, ela se comporta, fica lá, cumprimenta os clientes. Eu vejo assim, ela já nasceu com um tato comercial. Outra baixinha também, porque ela é bem sorridente e está no meio. Mas assim, a convivência, né, é o que a gente vive em casa. Eu e meu esposo, a gente faz reunião todos os dias, porque nós somos sócios da Joy Turismo. Então, nossos assuntos em comum viram. É muito legal nossas viagens, porque às vezes o casal vai quieto, vai escutando música, né? A gente entra no carro para viajar, as duas dormem. E eu e ele, muitas vezes a gente vai para Guarapuava, visitar nossos pais, 4 horas de viagem. A gente vai daqui lá fazendo reunião. Eu levo a agenda, a gente vai, chega, a gente fala, nossa, passou tão rápido, mas a gente volta com toda a pauta, planejamento estratégico ali feito, que a gente vai viajando e conversando sobre isso. Olha que interessante. É um alto negócio mesmo, né? Porque é um alto ali e um negócio ali. Tipo, casais inteligentes enriquecem juntos. Exatamente. Muito legal, muito legal. Aí, Paula, mais uma pergunta aí para. Vamos lá. Essa aqui? Isso, a última. Não, mas essa aqui eu já fiz. Que ela Já fez? mudar alguma coisa. O que as pessoas não dão importância, mas deveriam na parte empresarial, foi essa? Que relacionamento. Relacionamento. Então a gente fez todas as perguntas dos internautas que fizeram aqui pra gente, para perguntar para a Ângela, queriam saber mais sobre. E a gente, assim, quer agradecer você imensamente. Imagina. Porque, assim, é muito bacana a gente saber um pouquinho. Tanto que o nosso podcast é bem mais próximo, a gente fica mais próxima das pessoas. Ele é o braço do mais pelo próximo. Exatamente. Né? O mais pelo próximo é trazer as pessoas, e mais próximo é mais ainda, né? Para ficar bem pertinho, para a gente entender os apoiadores, saber como que eles vivem, como faz a diferença. Você também é um agente de transformação, não só questão assim, a gente às vezes está lá na ponta, mas a gente tem ali um pessoal que está nos ajudando, a empurrar o pessoal lá, né? Então assim, é muito importante para nós, né? Trazer cara, voz, aquelas pessoas que nos apoiam. Então assim, é muito importante. E nós estamos aí no Outubro Rosa, né? Que é de conscientização aqui de nós mulheres, né? Pra gente se cuidar, pra gente fazer a diferença, pra gente ter uma vida de qualidade, uma vida aí que poder fazer a diferença por mais tempo, que é se cuidando. Então, assim, nada mais importante que trazer mulheres que fazem a diferença. Você faz a diferença aqui em Maringá, está fazendo diferença em outros lugares já, isso é muito importante. Família também, a gente ficou muito feliz de saber mais de você, questão familiar. Então, assim, a gente só tem a agradecer por tudo, né? Pelo apoio, por ter vindo. E eu tenho certeza que várias mulheres vão mandar mensagem para nós e falar assim, olha, me identifiquei, quero saber mais, e a gente vai estar repassando, pode ter certeza. Esse é que seja o primeiro de muitos. Esse é o nosso propósito, né? Passar essas experiências, essas histórias, né? Porque todo mundo tem uma história, né? E as pessoas pegarem, né, essas experiências, né, para tentar mudar algo na sua vida, né?
tanto na área sentimental, empresarial, financeira, né? Conjugal, em tudo, todos os sentidos, né? Esse é o propósito também do Bem Mais Próximo, né? Muito bom. Vou dizer que eu adorei estar aqui com vocês. Passou tão rápido, né? A gente vai conversando aí nesse bate-papo. Como você comentou do Outubro Rosa, eu estive no jantar essa semana, o pessoal da Rádio T fez esse jantar para falar do Outubro Rosa. A gente teve uma experiência de uma mulher contando o caso dela. Então, é um mês de prevenção, de conscientização. Não é só esse mês, gente, é o ano todo, mas é esse mês que a gente enfatiza mais, é o Outubro Rosa. Então, se cuidem, mulheres, façam o autoexame. A gente estava conversando com o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, elas contando os casos, os depoimentos. E quando a gente está no começo, tudo é mais fácil. Depois é difícil, gente. Então, por isso que o começo é a base aí para a gente conseguir combater isso, tá? Mas, meu abraço a vocês, que vocês continuem com esse dom aí de vocês, abençoado. Vocês são seres aí que vieram para fazer a vida das pessoas melhores. Amém. Esse pódio é muito bacana, porque a pessoa aí está no carro, está ouvindo, pessoas estão em casa, está no trabalho. E é sempre bom poder conversar, levar uma palavra, porque eu digo assim, eu já tive várias inspirações na minha vida e foi ouvindo histórias de sucesso que eu criei a coragem para ter o primeiro passo. Então, o mundo ele já tem críticos demais, seja um encorajador. Se a gente puder encorajar as pessoas, melhor. Mas encorajar é de dar força, não é de colocar numa fria, né? É verdade. Então, tomara que minhas palavras sirvam aí para tocar o coração de alguém e estou à disposição, gente, para que vocês precisarem, como pessoa, como amiga, como irmã, como agente de viagens, de vendedor de carro, qualquer coisa. A gente palpa toda a obra aí. Beleza. Obrigado. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida, né? Que sirva aí de exemplo para você, tá bom? E aquele pedido especial, né? Curta, se inscreva, tá bom? Se inscreva e comente também, que isso é muito importante para nós, tá bom? Deus abençoe e até o próximo.